Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Hoje nós demos uma modificada meu pedido, tive que resolver uma circunstância diferenciada da advocacia. E aí, com a autorização da Débora, da Camila, gente, mil perdões, mas o atraso hoje foi por minha culpa, né, Débora, Camila? E nós estamos aqui para aprender mais com a Débora, com a Camila, dentro dessas temáticas que estão sendo tão bem desenvolvidas. Tanto é verdade que, né, Débora, as discussões estão ganhando as circulações ainda maiores. Olha que legal esse trabalho que vocês vêm realizando aqui, junto ao Inloco, em prol de uma sociedade mais informada, mais atualizada, mais antenada no tocante ao direito imobiliário e urbanístico. Débora de Castro da Rocha e toda a sua equipe extremamente qualificada. Seja muito bem-vinda, minha amiga, em plena segunda-feira chuvosa, não é mesmo? É verdade, minha amiga. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite para você. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no Bloco, né, queridos amigos aí, com quem nós temos conversado na semana passada. Então, a gente está tendo uma atividade muito boa. Queridos colegas que nós admiramos, temos muito respeito aí, sempre nos assistindo, nos prestigiando. Isso sempre mostra para nós que nós estamos no caminho certo, nessa troca de experiências, nesse compartilhamento. Então, isso para nós é aquilo que a gente busca, na verdade, aqui dentro desse espírito do Inloco, né, Joana, de realmente possibilitar esse acesso, essas discussões, sempre trazendo aí uma linha que realmente ela foge um pouquinho do tradicional, né? A gente sempre procura aprofundar a temática dentro de hipóteses concretas, né, para não ficar só naquela divagação também, conseguir trazer aqui para todos os nossos telespectadores realmente como a gente pode trabalhar aspectos do direito imobiliário, do direito urbanístico, até mesmo do próprio direito ambiental, quando a gente também se volta essa temática, né? A gente falou a semana passada aqui um pouco do direito registral, que acaba sendo ali uma área dentro do direito imobiliário, uma sub-área, né, como queiram, e hoje a gente vai falar aqui do direito imobiliário mesmo, né, dos contratos dentro do direito imobiliário, especialmente quando a gente fala de extrato, de resolução contratual, das implicações aqui, a gente vai falar inclusive nessa extinção dessa avença, quando eu falo de devolução de valores pagos pelo adquirente da unidade imobiliária. Então, nós temos uma temática muito interessante, que inclusive perpassa aí por situações que, com certeza, muitos daqueles que estão nos vendo hoje já passaram, já experimentaram. Dúvidas sempre surgem nessa área, até porque não havia, então, até esse momento, aí uma pacificação no entendimento da retenção, que é aquilo que a gente vai falar hoje, sobre, então, esses contratos, sobre essa extinção desse pacto, desse contrato, dessa promessa de compra e venda. Então, para nós, hoje, a temática é justamente essa extinção do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do consumidor e o limite do percentual de retenção, de acordo aí com o Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje a gente fala dessa temática justamente porque teve esse RESP aí recente, e ele acabou, então, dando esse direcionamento para que nós saibamos como nos posicionar. E aqui eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque como eu já milito muitos anos nessa área, eu peguei ali aquele momento do boom imobiliário, quando começaram a surgir muitos empreendimentos imobiliários em Curitiba, com grandes construtoras vindo de São Paulo para cá. Então, a gente tinha uma oferta muito grande de imóveis na planta. E o que começou a acontecer? Escassez de mão de obra, escassez de material. Como a gente sabe, aqui em Curitiba também a gente conta muito com um alto índice de chuvas. Então, isso tudo junto acabou culminando no atraso da entrega dessas unidades imobiliárias. Na época também nós tínhamos outras questões, aí não havia pacificação, por exemplo, no que diz respeito ao prazo
prazo de carência, de tolerância da entrega dessas unidades, também era uma outra situação que nós experimentávamos à época. E, juntamente a essa situação, a cláusula também, essa questão do percentual, ou seja, havia essa possibilidade de retenção, mas cada um aplicava de um jeito, ou seja, cada tribunal entendia de uma forma. Nós tínhamos a disposição contratual que preconizava um percentual que muitas vezes acabava sendo abusivo. E nesse sentido, então, quando se ingressava com demanda judicial para discutir esse percentual, buscava-se a redução, ou seja, tentar aproximar isso de uma realidade factível, ou seja, algo justo, algo que realmente fosse aplicável dentro daquele custo que a incorporadora, que o locador, enfim, o construtor tinha ou que teve à época para poder, então, vender aquela unidade, seja ali com as taxas administrativas, com a própria comissão de corretagem, enfim, o marketing. Então, todas essas questões, elas estavam contempladas ali por esses custos que esses agentes tinham. Então, nesse caso, ou naquela época, a gente tinha esse percentual, que normalmente variava entre 10% e 25% de retenção. E assim, nós seguimos até que, em 2018, nós tivemos ali, com o advento da Lei 13.786, de 2018, a possibilidade, então, de fixar um parâmetro, um percentual de 25%. Contudo, os contratos que foram ou haviam sido celebrados anteriormente ao advento dessa lei ainda estavam no limbo. Então, as decisões elas não eram parametrizadas, eu não tinha, por exemplo, ali uma concretude ou um percentual que fosse aplicado de forma uníssona para todos os casos. Então, a despeito da existência da lei, do advento dessa lei, nós ainda tínhamos aí esse limbo, né? Que se fala, inclusive, até nós falamos um pouquinho ali no nosso artigo, que foi publicado hoje também, né, pela Coluna do Paraná Portal também. Então, nós tínhamos toda essa situação que ensejava um sem número de dúvidas, dificuldades, até mesmo para os advogados que ingressavam com demandas, até mesmo para poder orientar o cliente, né, para dizer, olha, seja tanto para quem advoga para incorporadores, locadores, construtores, quanto também para aqueles que advogam para pessoas físicas, né, que também, ou mesmo jurídicas, que adquiriram esses imóveis em empreendimentos. Então, tinha-se essa dificuldade. Então, como a gente fala aqui, era um problema para todo mundo. Era um problema tanto para a pessoa jurídica, que era aquela que vendia, que comercializava, quanto também para a pessoa física ou jurídica que adquiria, porque não havia um ponto convergente, sempre aquela dúvida, né? E, ao mesmo tempo, para quem vendia também era um problema, porque justamente em razão daquela avalanche de processos visando a extinção desse contrato, essas empresas também acabavam amargando inúmeros dissabores e prejuízos financeiros, justamente por não saber até que ponto, o quanto teriam que devolver. E agora, com esse novo posicionamento que nós temos do STJ, nós temos agora uma segurança jurídica, que era aquela que nós precisávamos ter, porque antes nós não tínhamos, porque não tinha um parâmetro. Posteriormente, a lei, havia o entendimento da lei, mas também alguma divergência ali, uma interpretação que poderia ser até conduzida de forma diversa, de acordo com o entendimento daquele que ele, de fato, quisesse proceder ali ao distrato, enfim, à extinção da avença, né, que abre brecha justamente. E agora, com esse entendimento da STJ, a gente tem um novo horizonte, ou seja, eu tenho, de fato, que observar um percentual que fora estabelecido de 25%, que é aquele que deve, então, contemplar tudo que foi ali custo, inclusive comissão de corretagem que fora paga ali pelo adquirente desse imóvel. Então, são várias Inclui-se ali, Débora, essa tranquilidade para nós, né? Esses 25% ali já estão incluídas esses percentuais dos corretores? Exatamente, nesse 25% de retenção
já se inclui também o percentual dos corretores, né? Porque antes não se sabia, ou procurava, né? Talvez, dependendo aí do lado que você estiver, né? Claro que o advogado ele vai buscar a melhor interpretação até para o seu cliente, mas ainda tinha essa lacuna, né? Poderia se interpretar, talvez, de uma maneira diferenciada, ou poderia também ser estabelecido de uma maneira diferenciada, enfim. Mas agora a gente tem um entendimento jurisprudencial que nos diz que neste valor, ou neste percentual, deve sim estar contemplada, inclusive, a comissão de corretagem. Mas, eu acho que eu já falei muito aqui, se eu pudesse, eu falaria muito mais, todos que me conhecem sabem disso, que eu adoro falar, né? Eu sou apaixonada por esses temas, então o assunto não falta. Mas tem a doutora Camila aqui, que é realmente a pessoa que vai trazer aqui muitos esclarecimentos também em relação a essas disposições legais, né, a essa controvérsia toda, e também, claro, vai contribuir muito aqui com o enriquecimento da nossa temática de hoje. Camila, com a palavra agora, doutora Camila. Obrigada, doutora Jana. Um feliz ano novo. Todo mundo aí já Feliz começou dia 11, mas eu que estou começando a primeira live aqui de janeiro. Né? Mas vamos lá. É a primeira, mas tem bastante aí, tá, Camila? Não precisa se preocupar não, né, Débora? Muita coisa para a gente conversar. Tem, nossa, como tem, né? Temas não faltam, principalmente esses que vêm aí com decisões, que a gente consegue inovar, que a gente consegue trazer alguma coisa nova para o público, né? Então, assim, né, além, lógico, de toda a explanação da doutora Débora, que é sempre uma honra, sempre estar ouvindo ela, que a gente fica até um pouco sem palavras, né, depois que a gente escuta tudo que ela fala. Vou tentar contextualizar algumas coisas aqui. Então, assim, tem muitos pleitos de resolução, de compromisso de compra e venda de imóveis. Já tinha muito antes, igual, né, a doutora Débora até trouxe, que ela trabalha muito tempo na área, então já passou por algumas situações, mas principalmente agora, com a pandemia, está tendo um aumento muito grande, né? A crise veio e tá, né, agora está começando a melhorar um pouco, mas ainda assim tem muitos pleitos de extinção de contrato, né? Os produtores estão desistindo da compra do imóvel, e aí começa a surgir essas controvérsias em relação aos percentuais de retenção, tanto para a parte, né, incorporadora, ali, tanto para a empresa, quanto para o consumidor. Então, com essa lei do extrato, que veio agora, em 2018, que ela é recente, ela regulamentou essa questão dos contratos realizados posteriores à sua vigência. Então, posterior à lei, foi estabelecido aí os 25%, o limite de 25% de retenção. E para tentar sanar essa insegurança jurídica que tínhamos antes, né? Porque antes não tínhamos essa, né? Agora que veio a jurisprudência em dezembro, mas até então ficava esse limite aí de 10% a 25%, mas também havia muita abusividade, né? Tanto que esse acórdão aí que a gente viu, ele estava entre 50% e 70% de retenção. Então, teve a decisão e fixou esse percentual de 25%. Então, assim, muitos consumidores buscam essa desistência do negócio sem demonstrar a causa da impossibilidade de pagamento. Então, às vezes, a pessoa vai lá, né, não quero mais o imóvel, não quero mais comprar, já começou a pagar e desiste sem fundamentar, sem apresentar uma justa causa, e que também gera uma instabilidade e segurança aos negócios, né? Como é que você vai contratar ou você vai vender um imóvel que a pessoa pode, em qualquer momento, desistir, ir lá e pleitear a devolução dos valores e você ficar só com 25%, aqui pensando na empresa, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também, e que também pode gerar ajuizamento de ações para discutir a veracidade do inadimplemento. Então, aqui nós temos que apresentar uma impossibilidade de pagar. O consumidor adquirente do imóvel, ele tem que demonstrar que ele não pode apresentar uma justa causa, que ele perdeu o emprego, né? Aqui dando alguns exemplos, né? Não tem isso na lei, mas dando alguns exemplos, perdeu o emprego, ou ficou impossibilitado de alguma maneira de pagar esses valores, para que ele possa fazer jus a esse direito.
Então, demonstrando a impossibilidade de pagar, o que é fundamental, o adquirente do imóvel, por compromisso de compra e venda, conta com esse direito de buscar a resolução do contrato, aí arcando com as consequências do seu inadimplemento, porque ele também não pode sair ileso disso, e aí, né, vai ter a questão do percentual de 25% retido pela empresa. Inclusive, nós temos uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele reconhece o direito do comprador do imóvel, mesmo inadimplente, poder pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, sendo admitida a compensação com os gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, seria a empresa, no caso, assim como o valor que se habitar pelo tempo de ocupação do bem. Aqui, né, também entra ali gastos próprios de administração, é o que a doutora Débora até trouxe, a questão que também entra a comissão de corretagem, para aí poder reter 5%, ele está englobado dentro as despesas de administração e comissão. Então, assim, não é dado, mesmo com tudo isso, não é dado ao adquirente do imóvel decidir quando ele quer pagar e quando ele não quer pagar e quando não quer cumprir essa obrigação. Ele tem que justificar, porque senão ele pode estar até contrariando os princípios aí de socialidade, eticidade e boa-fé, que pautam os negócios jurídicos. Inclusive, esse é o entendimento do professor Scavone, tá até no livro dele, ele discorre muito bem falando sobre isso, porque, né, até procurando aqui jurisprudência para trazer, para a gente falar um pouquinho, acaba encontrando isso, de pessoas que simplesmente querem deixar de pagar, não querem mais o imóvel, não apresentam nenhuma justa causa e acham que pode reaver esses valores. Não é o que acontece, você tem que apresentar uma justa causa para poder reaver os valores já pagos. Aí, né, trazendo aí até o que a doutora Débora falou, os 25% retendo, a empresa poderá reter. Então, assim, trazendo um pouquinho do outro lado da moeda, né, a gente tem que observar ali tanto o dispositivo de lei quanto a jurisprudência no caso da extinção de compra e venda. Agora, com essa fixação no percentual aí da jurisprudência, a gente consegue ter uma segurança maior, porque o que estava acontecendo? Os contratos firmados antes da lei estavam no limbo, né? Não tinha nenhuma decisão, ou também as decisões eram contraditórias, cada tribunal decidiu de uma forma. Então, agora com essa fixação, a gente consegue ter um parâmetro, consegue se basear e também, né, até para a gente poder apresentar para o cliente, poder, né, ter uma segurança. Mas seria isso, gente. Obrigada. Muito bem, Débora. Mais uma temática daquela, né, que a gente gosta aqui de conversar, porque ela apresenta muito da nossa Constituição Federal, né? Então, a fala de vocês me remeteu muito à nossa Constituição Federal. Por quê? Porque vocês falam, né, nesse contexto de boa-fé, né? E o que é a boa-fé? Boa-fé é das duas partes. É daquele que está vendendo, é daquele que está comprando, é do consumidor, é do fornecedor. E hoje a temática de vocês envolveu, além do imobiliário, além do urbanístico, né? Tem a parte do consumidor, mas o que me despertou realmente a atenção, tanto para a fala de vocês agora, quanto para a escrita da coluna do Paraná Portal, que está lá para quem quiser ter acesso, né? É a questão da Constituição mesmo. O preâmbulo da Constituição está muito evidente na fala de vocês, quando busca-se o quê? Os direitos sociais, individuais, a liberdade, segurança, o bem-estar, né? O desenvolvimento também está ali. Por quê? Porque eu tenho que ter esse equilíbrio na relação, né? Daquele, ele pode desistir do contrato? Ele pode, mas há de ser respeitado também um percentual, né? Assim como aquele que está do outro lado tem que respeitar, né, essa circunstância diferenciada. A justiça, enfim, né, vai lá para o artigo 1º, 3º, quando fala da dignidade da pessoa humana, né, da cidadania, da igualdade, solução pacífica dos conflitos, já no artigo 4º, enfim, poderíamos ficar falando aqui da Constituição Federal por um bom tempo, né? Só por essa temática que vocês trouxeram.
Mas por isso, Débora, que eu digo que esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo dentro do In Loco realmente cumpre o seu objetivo primordial, que é transmitir informações, compartilhar experiências, né? E isso me alegra tanto, e agora eu quero dividir com todos que estão aqui nos acompanhando, que a Débora e a equipe, né, Débora de Castro da Rocha, a cada semana me surpreende. A cada semana é um prêmio, uma publicação, e isso, assim, me enche de orgulho, enche o In Loco de orgulho, porque veja a qualidade do trabalho desenvolvido, que não é só no âmbito jurídico reconhecido, né? Mas por aqueles que sabem valorizar os profissionais que se dedicam. Então, Débora, eu quero te parabenizar na pessoa do escritório, e aí estendo a Camila, o Ney, o Edilson, né? Agora os novos integrantes que eu ainda não conheci, mas em breve estarei conhecendo pessoalmente, sabe? Para que outras pessoas também se inspirem em vocês. Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos da faculdade, né? Está cheio de advogado por aí, está cheio de concurseiro por aí, está cheio de médico dentista, né? Só que para todas essas profissões e as outras que eu não mencionei, sempre alguém vai se destacar. E por que não você? Escolha uma área diferenciada, uma área que te leve a estudar, a querer crescer, evoluir, né? E aí se torne referência nessa área. A área que eu escolhi é a minha constitucional trabalhista. A área da Débora, da Camila, né? É imobiliário urbanístico. E qual será a sua? Então, assim, vocês realmente são inspirações para tantas pessoas que passam por aqui. O reconhecimento é semanal. Eu não vou nem dizer que é mensal, porque toda semana tem, né, tem uma novidade aí no escritório de vocês. Então, eu só tenho que agradecer, minhas amigas, pela contribuição no In Loco. E nós sabemos que esse é um ano que nós vamos ter muito que compartilhar aqui com todos, não é verdade? É só aguardar que as novidades estão chegando. Com certeza, porque a gente quer cada vez produzir mais, melhor, com mais qualidade, aumentando aí o nosso corpo, né, com esse reforço imenso que a gente acabou de conquistar aí, mais 2 pessoas que muito trazem, tanto de bagagem pessoal quanto profissional, especialmente em relação ao pessoal, porque eu considero isso muito, né? A questão do caráter, eu sempre falo, você tem ou você não tem. Construir a técnica, você constrói, você molda as pessoas, mas o caráter é algo que não há como mudar. Então, o nosso escritório e as pessoas com as quais nós convivemos, elas são forjadas intimamente no seu ser, à base da construção disso, né, que a gente considera como sendo supremo, né, então o caráter acima de tudo, e graças a Deus são pessoas além de tudo, né, que trazem algo muito bom para nós aqui, e ainda mais conhecimento, né, a gente espera que nesse ano a gente possa construir cada vez mais e melhor, e reforçar ainda mais tudo isso que a gente tem feito, né, com tanto amor, né, com tanta dedicação, né, e enfim, com renúncias que todos sabem, né, na vida nada se consegue facilmente. O destaque, como você bem falou, né, minha amiga, você que é professora e está ali na sala de aula todos os dias, praticamente, convivendo com alunos, né, às vezes as pessoas falam, está tudo saturado, o mercado está muito cheio de gente, muito advogado, mas isso para mim não existe, é o que a gente sempre fala aqui no escritório, você tem que ser diferente, você tem que fazer algo que ninguém fez ainda, e isso às vezes dói, isso exige sacrifícios, renúncias. Então, você tem que sacrificar, mas você tem que amar. E quando você ama, o sacrifício ele dói, mas ele te motiva diariamente a ser cada vez melhor. Então, isso é preponderante, né? Escolha uma área que você realmente ame, que é o que a gente faz aqui no escritório, e siga em frente, invista nessa aperfeiçoe, se especialize, faça o seu mestrado, enfim, seu doutorado, e realmente vai ser feliz, né? Fazendo aquilo que você sabe fazer depois. Com certeza. Esse início de ano, né?
Com certeza, e é nesse ritmo que a gente vai caminhar aqui dentro do In Loco. Como eu disse, temos muitas novidades esse ano, e as novidades a cada semana só vão aumentar, porque realmente, né, os frutos a gente vai começar a colher, sim, mas ainda temos muito que plantar, temos muito ainda que investir, que aprimorar, e a série Questões Imobiliárias e Urbanísticas vem realmente ganhando um destaque grande, interesse, né, por várias pessoas que acabam se coligando aqui também ao In Loco. Então, eu só tenho que agradecer, né, a Camila está sempre aí conosco também. Camila, muito obrigada. E, gente, vamos aguardar a temática da próxima semana, né? Um beijo bem grande a todos, Deus abençoe, até a próxima segunda. E segunda-feira, às 17 horas. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até, tchau. Tchau.